Meu nome é Rebeca de Oliveira, sou educadora, especialista em metodologia do ensino e estou aqui para falar com vocês sobre os conteúdos da educação física teórica de acordo com a BNCC. Bom, a aula de hoje é sobre as corridas no atletismo. Para iniciar, nós vamos falar sobre a pista de corrida. A pista de corrida ela é composta por duas retas e duas curvas. E ela tem um tamanho, um comprimento de 400 metros na raia interna. Então, na raia mais interna, quando você vai verificar o comprimento dessa raia, ela mede 400 metros. Na raia mais externa, ela é um pouco maior, medindo 449 metros. Então, quando vai se acontecer uma corrida de curta distância, dá preferência para que essas corridas sejam realizadas nas retas da pista. E nessas corridas, os atletas não podem sair de dentro das suas raias. Raias são as faixas delimitadas para cada atleta. Cada raia tem uma largura onde o atleta precisa permanecer de 1,22 m. Então, na corrida de curta distância, as corridas de velocidade, o atleta tem que largar e permanecer na sua raia até a linha de chegada. Já nas corridas de meio fundo, que são as de distância média, e as de fundo, que são as de longa distância, os atletas podem migrar para a raia mais interna por ela ter uma distância de comprimento menor, ok? Então, no atletismo existem 8 provas atualmente, que são as corridas rasas, as corridas com barreira, as corridas com obstáculos, a marcha atlética, as provas combinadas, os lançamentos, os arremessos e os saltos. Na aula de hoje, nós vamos tratar das corridas, porque não tem como a gente ver todas as provas em uma aula só, tá? As corridas rasas, elas são divididas em corridas de velocidade, de curta e longa distância. As corridas rasas consideradas de velocidade são as de 100, 200 e 400 metros. Essa prova existe tanto para masculino quanto para feminino. Para se competir uma corrida de velocidade, o atleta é necessário ter a característica de força e velocidade, logicamente, né? Já as corridas meio fundo são as corridas de 800 e 1.500 metros. Para essa prova, o atleta precisa ter uma habilidade de um pouco mais de resistência, né? Então, ele tem que saber dosar entre resistência e velocidade. Então, ele tem que se resguardar no início da prova, botando um pouco mais de consistência na corrida e guardar a velocidade para o final. No final, ele dá o sprint para poder vencer a prova, certo? E a corrida de longa distância, que também é chamada corridas de fundo, ela tanto na categoria masculina como na feminina, tem de 5.000 metros e de 10.000 metros. E aí, essas provas são provas de resistência, tá? Da mesma forma, acontece do atleta se resguardar no começo, colocando um pouco mais de constância na prova, correndo em um ritmo constante e deixando o sprint, a velocidade, para o final. Então, no finalzinho da prova, na última volta, ou faltando 100 metros para terminar a prova, se tiver outros atletas próximos a ele, e aí sim ele faz o sprint final, a velocidade dele deixa para o final. Corrida com barreira. As corridas com barreira são corridas de velocidade
atualmente de 110 metros ou de 400 metros. No decorrer da corrida, o atleta vai ter que superar 10 barreiras que vão estar distribuídas no decorrer da corrida. Corrida com obstáculo. A principal prova da corrida com obstáculos é a de 3.000 metros. Nessa prova, os atletas vão realizar 28 saltos por cima de obstáculos e 7 saltos sobre fossos. Na primeira volta da corrida, não há nenhum obstáculo. Depois que os atletas completam a primeira volta, são inseridos os obstáculos. Os obstáculos devem ter uma altura de 91,1 centímetro até no máximo 91,7 centímetros. Então, até de 91 a mais ou menos 92 centímetros de altura. E o salto sobre os fossos é sempre o quarto salto em cada volta. Se for necessário, a linha de chegada acaba sendo mudada de lugar, para que se cumpra essas etapas. Bom, essa foi a aula de hoje. Vejo você no próximo vídeo.